Mandou meu querido e minha querida jovem senhor, senhorita Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre aquele mangá que é Subarashi. É aquele mangá que a gente às vezes até dá uma vontade de cheirar ele e dormir abraçadinho, por conta que é aquele mangá que nos emociona, é aquele mangá que nos causa também raiva em alguns momentos, é aquele mangá que a gente fala, o protagonista tem que ficar com essa garota e 6 meses depois fala, caraca, como é que eu não shippei ele com ela desde o começo? Para todo caso, vamos falar sobre Domestic Nakanoji e seus capítulos mais recentes, por conta que eu tenho bastante coisa para conversar com vocês. Afinal, Narui só está dando orgulho, esse chip mesmo separado só nos emociona a cada capítulo que passa, por conta que a maneira como Natsu, digamos, agiu com a Serizawa é a maneira que eu falo Ikemen, é assim que eu posso dizer para ele. Eu falo sobre isso ao longo do vídeo, e para todo caso, a Narui também deu muito orgulho, digamos que a maneira como ela foi honesta, sincera com o Kadita foi muito bonito da parte dela, então particularmente esse casal só tá dando orgulho mesmo separado. Então eu vou falar o que eu tô achando dos capítulos mais recentes, porque tem bastante coisa para conversar pelo que você já viu, e eu ainda tenho que falar da Hina no final do vídeo, porque é uma parte bem interessante envolvendo ela que eu tenho que conversar com vocês. Então, para todo caso, vamos falar sobre Domestic Nakanojo e seus capítulos mais recentes, mais conhecido como Os Sentimentos de Serizawa, Kadita e Hina. Antes de eu continuar a falar com vocês sobre essa obra maravilhosa, eu devo fazer um agradecimento especial para todos vocês, meus queridos jovens, senhores, senhoritas, meus queridos Kohai. Muito obrigado, afinal hoje atingimos 300 inscritos e isso é algo muito especial para mim, é algo que tipo me deixa mais alegre, mais contente, mais dedicado. Então muito obrigado por acreditarem no que eu faço e que continuemos crescendo junto, que atinjamos 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 e muito mais. Mas Hontoni arigato. Mas só tendo agradecido rapidamente, agora vamos voltar a falar de Domestic Nakanojo. Mas vamos começar então falando sobre Natsu e Serizawa e depois vamos para Rui e Kadita. Para todo caso, começando com Natsu. Acontece que no vídeo mais recente a gente tinha até achado, caraca, a mangaka, a Kei Sensei, ela vai fazer então, digamos que uma rota Serizawa, o que seria bem diferente para a temática de Doméstico, que digamos é centrado no triângulo amoroso, e daí já fugiria um pouco da temática da história. Então por esse fato, eu até achei legal eles não terem dado, digamos, início de outros romances. Vai continuar centrado entre Hina e Rui. Isso é algo bacana, digamos que a história principal. Então, particularmente nesse ponto, eu gostei do Natsu não ter ficado com a Serizawa. Mas, pra todo caso, eu sei que, tipo, você deve estar muito triste, porque tem gente que shippa com a Serizawa. Tipo, vai falar, ah, Haru, eu achei sacanagem. Tipo, a Serizawa merecia tanto quanto a Rui, quanto a Hina. E isso é um fato inegável. Por conta do quê? Digamos que os sentimentos dela, isso é algo que você vai ter que concordar comigo, são tão verdadeiros quanto da Rui e da Hina, por conta que a Serizawa, a gente viu ao longo dos capítulos, a gente viu a forma como o Natsu foi a grande paixão dela, a primeira paixão dela, foi o Natsu que, digamos, concedeu novas emoções para ela, e olha que ela é uma atriz perfeita, então essas emoções são tão verdadeiras que ela nunca tinha vivenciado, então a maneira como ela experimentou tudo isso e, digamos que teve seus sentimentos não correspondidos, foi algo triste e que a gente quer guardar num potinho e, tipo, abraçar ela, mas para todo caso, eu achei que foi bom o Natsu ter feito isso. E por que eu achei? O motivo de eu ter gostado, digamos, do Natsu não ter correspondido os sentimentos da Serizawa é por um motivo bem simples, meus caros jovens. É porque ele foi um Ikemen. E o que significa Ikemen, Haru? Ikemen é tipo uma tradução bem literal, vamos pensar tipo, que homem? É tipo aquela pessoa que a gente teve uma admiração enorme, que a gente falou, caraca, esse cara foi um cavaleiro, tipo, foi um rei, tipo, Ikemen, é tipo isso. Pra todo caso, por que eu acho que o Natsu foi tudo isso? Por conta que isso mostra o caráter bom do Natsu, isso mostra a personalidade dele, mostra, digamos que até a gentileza dele, por conta que ele teve um término problemático com a Rui, ele não estava numa situação boa, agora que ele, digamos, está olhando pra frente ainda, só que ele ainda, digamos que não tem, digamos, um espaço aberto no coração dele para outra pessoa, além do mais porque ele ainda tem sentimentos pela Rui, e a gente viu em determinada cena do capítulos mais recentes que meio que teve uma situação ali meio amorosa entre ele e a Hina, então digamos que o Natsu ele ainda está perdido, ele está confuso e ele não tem, digamos que um espaço para outra garota no coração dele, digamos que numa situação amorosa, ele só gosta dela como amiga. E por que eu acho que tudo isso foi bom e quer dizer que ele tem um caráter bom? Por conta de que o Natsu, se ele quisesse, ele teria namorado, ele teria entrado no relacionamento com a Serizawa e poderia ter feito até algo a mais com ela. Por conta do quê? Por conta de que o Natsu e a Rui, eles deram tempo, eles terminaram, eles não estão juntos no momento atual, eles estão, digamos que vivendo a vida deles
deles, eles estão focados nas coisas que eles estão fazendo, independente se eles vão voltar, digamos que daqui uns 10, 30 capítulos, vai depender de quando a mangaka quiser, mas no momento atual eles deram tempo, e isso leva ao ponto que se o Natsu quisesse, ele teria ficado com a Serizawa, mesmo gostando de outra garota, e isso é algo que eu dou os parabéns para a mangaka ter feito. Ele respeitou os sentimentos da Serizawa, ele gosta de outra garota, por isso ele também não correspondeu aos sentimentos da Serizawa, porque seria muito fácil, o Natsu é apaixonado pela Rui e fica com a Serizawa, que tipo de protagonista a gente ia ter? A imagem dele, a gente ia ter um pouco de ódio, e me desculpe, o Natsu seria meio que um baka, para eu não usar outro termo mais ofensivo. Ele seria um baka se ele gostasse da Rui e entrasse no relacionamento com a Serizawa. E não, ele foi um Ikemen, ele foi magnífico, por conta que ele gosta da Rui ainda e ele não quer, digamos, entrar em outro relacionamento e por isso ele não correspondeu a Serizawa. Lembrando que isso só foi um dos motivos. É claro que o Natsu também pode não querer entrar em novos relacionamentos, também é um direito dele, ele quer continuar solteiro, também tem isso. Mas para todo caso, eu acho que a questão aí do Natsu ter se importado com os sentimentos da Serizawa foi algo legal e que sejamos muito Natsu e Rui na vida, porque a gente deve sempre se importar com o sentimento da pessoa que a gente gosta, mas a gente sempre deve se importar com o nosso sentimento. Se a gente gosta de alguém, que a gente continue gostando de alguém, ou que a gente supere esse alguém, mas que a gente supere sozinho e não utilizando-se de outra pessoa. Então sempre respeitemos e sejamos como o Natsu, que respeitou sua amiga companheira e foi honesta com ela. Mas isso é só uma opinião minha aqui. Para todo caso, vamos falar agora da Serizawa, como foi a reação dela. Serizawa foi tipo muito especial. Eu acho que é uma personagem, uma waifu que a gente vai guardar um carinho enorme. Eu trato ela como waifu tão importante quanto a Hina, quanto a Rui. É uma personagem muito querida para a obra de Domestic Nakanojo, independente se ela vai ficar com o protagonista ou não. É uma personagem que a gente teve um carinho especial. Afinal, você lembra do vídeo mais recente, querendo ou não, eu shippava, eu tinha esperança que ia acontecer um outro chip, mas a gente viu que teve toda uma história ali, um desenvolvimento que, na minha opinião, foi legal ter visto a maneira como foi, digamos, o desfecho desses dois, pelo menos no momento atual. Então, ver a Serizawa, digamos que superando, tipo, Natsu, ou tentando, foi bacana, por conta que a gente viu que, após o acampamento, digamos que aquela amiga dela que não foi, consolou ela, tipo, ofereceu o ombro, tipo, você pode chorar tudo, pode xingar ele se você quiser. Foi bacana isso, porque ela tava lá, tipo, pra ela realmente chorar, pra ela mostrar os sentimentos, tipo, se ela quiser desabafar com alguém. E a gente viu que a Serizawa fez isso, afinal, ela falou as novas experiências, os sentimentos que ela teve graças ao Natsu. E isso foi algo legal, por conta que deu aquela cena, tipo, que corta o nosso coração, a gente fala, caraca, Natsu, você podia ter dado uma chance pra ela. Então, foi legal ver a Serizawa, e logo após, a gente viu que ocorreu a simbologia do cabelo com ela, pois no dia seguinte, ela já estava com o cabelo curto. Simbologia do cabelo curto? O que você quer dizer com isso, Haru? Então, eu acredito que eu já falei isso em alguns vídeos, até em Domestic Nakanojo eu acho que eu já falei. Não lembro se eu falei do anime ou do mangá, mas para todo caso, só relembrando vocês. Vocês sabem a tradição que ocorre no Japão de muitas vezes a garota ter sofrido, digamos que um término, uma desilusão amorosa, ter seus sentimentos recusados. Então, digamos que para superar essa paixão que não foi correspondida, elas normalmente cortam o cabelo. Isso é uma tradição que ocorre no Japão. Não sei se, tipo, as mulheres fazem muito isso, mas nos animes a gente vê que é algo que mostra que pelo menos existe essa tradição. Então vemos que para superar o Natsu, mostrar, digamos que o desfecho, digamos que agora ela vai olhar pra frente, ela cortou seu cabelo. Isso lembra muito a Hina quando ela fez isso, que foi referente ao Natsu também. Então foi bem bacana de ver, tipo, a reação, tipo, surpresa do Natsu, de ver ela com o cabelo curto. E talvez ele até perceba que tenha sido referente a ele. Mas para todo caso, a gente viu que a Serizawa já está olhando pra frente e eles continuam ótimos amigos. E isso foi muito bom de ter visto no mangá. Eu, pelo menos, tô gostando de ver a relação deles continua próxima. Para concluir, vamos falar sobre o Natsu. Ele foi aceito ou não foi? A gente viu que ele foi aprovado lá no teste dele. Ele fez uma ótima atuação. Ele inspirou, digamos que os Kohais, os novatos. Então, digamos, não tinha motivo para ele ser recusado. Independente se o final da peça foi alterado, que era só para ser uma despedida, e eles alteraram isso, tanto Natsu como Serizawa. Eles fizeram uma ótima apresentação que tocou o público. E como era meio que um ensaio só, digamos que para seus companheiros, não era para um grande público, digamos, uma apresentação tipo de Daigako, daí não tem problema eles terem feito essa alteração. Então, digamos que lá o presidente permitiu, ele foi aprovado e pode continuar como ator. Isso foi algo bacana e foi legal, por conta que a gente viu que gerou uma cena engraçada. Ele falando, parabéns pela nova Kanojo, pela nova namorada. E ele falou, o quê?
a gente só estava no papel. A Serizawa percebeu os sentimentos da Grace e quis falar o que ela realmente achava. E eu entrei no clima e também mostrei o que o meu personagem queria, o que ele sentia. Então, vemos que depois o Natsu descobriu que na verdade foi o sentimento verdadeiro dela que foi, e não o sentimento da Grace. Mas pra todo caso foi bacana do mesmo jeito a cena e foi engraçada. Mas agora, tendo falado, digamos que do arco da Serizawa tendo se concluído, pelo menos no momento atual, vamos falar da nossa querida Arui. Afinal, ela foi o foco dos capítulos mais recentes, tanto ela como Kadita. Agora vamos falar da nossa querida Arui, que ela foi simplesmente espetacular, ela foi muito incrível. Não é que o Natsu não foi, só que tipo, diferente dele, que foi todo carinhoso, digamos, com a Serizawa, que tipo, falou, eu gosto de você, mas eu gosto de você como uma amiga. Já a Arui não, a Arui tipo, tocou na ferida, tipo, falou pro Kadita assim: ô Kadita, me desculpa, tipo, te respeito, gosto de você, mas eu gosto do Natsu, não vai rolar nada entre a gente. Então, tipo, ela foi muito honesta, direta e rápida, como é da personalidade dela. E, tipo, foi bem diferente do Natsu, me desculpa, mas foi muito engraçado isso. Mas, tipo, ela respeitou os sentimentos, tipo, como eu posso dizer, do Kadita. Tipo, isso foi sério, ela, tipo, não fez brincadeiras, não recusou ele, mas, tipo, recusou de uma maneira respeitável. Por conta que a gente viu que não tem como ela querer ficar com outra pessoa, sendo que ela gosta do Natsu. E por isso que ela falou, tipo, foi muito legal o momento que ela fala uma frase que foi, tipo, o momento que ela estava falando, não vai rolar nada entre a gente, porque ela só fala, você sabe quem fez eu ser a garota que eu sou hoje? A garota que você é apaixonado foi o Natsu. Então, tipo, com essa frase que ela disse, ela simplesmente falou, Kadita, eu ainda gosto dele, eu posso ser um baka, eu posso ser uma baka, mas eu ainda tenho interesse nele, então não tem como a gente ficar junto. E isso foi legal porque mostra que, como eu posso dizer, a Arui, ela foi muito sincera com o sentimento dela. Ela, tipo, falou pro Kadita que ela não tem interesse em ninguém, que ela só tem interesse do Natsu, e foi graças ao Natsu que ela está ali, que ela está, digamos que, ficando mais experiente, mais forte nas suas habilidades. Então, digamos que ela ainda exaltou, digamos que o Natsu, que ele foi muito importante para o processo, digamos que, de habilidade dela na cozinha. E isso foi algo muito legal da Arui ter falado. Então vemos daí que o assunto foi mudado, o Arui pergunta de uma receita para o Kadita, e daí ele fala que ele não lembra da receita completa, mas que ele tem anotado, porque ele não é um Tensai. Então foi cenas bem engraçadas, teve uma passagemzinha ali de dias, por conta que o Kadita já está se despedindo da América, afinal ele ganhou a competição que estava concorrendo, e voltará para o Nippon para fazer parte da nova staff do restaurante do pai da Arui, porque o próprio pai da Arui falou para todos que estavam ali, quem ganhar essa competição voltará para ser parte da nova staff. Esse é um pedido pessoal meu, que eu estou abrindo um novo restaurante, e graças à experiência, digamos, de vocês, vai me ajudar muito no novo restaurante. Então, independente se a pessoa ganhasse realmente ou não, digamos que se fosse o Kadita, Arui ou uma outra pessoa lá do restaurante do pai dela e que está na América, voltaria para o Japão. E vemos que ocorreu do Kadita ter ganhado a competição lá que envolvia, digamos, o restaurante inteiro, todos os competidores, digamos. E ele mostrou que o prato dele foi o melhor. Isso foi algo legal, porque mostra que a Arui, por mais que ela tenha perdido, ela ganhou um prêmio de menção honrosa, o que mostra que ela vai evoluir muito ainda na culinária. O que é algo de destaque é o Kadita, por conta que a gente viu que, tipo, teve várias cenas engraçadas em torno dele. Tipo, o amigo dele ficou bravo, que ele, tipo, mimou demais com as comidas e agora ele tá abandonando o amigo da América. Então foi bem engraçado essas cenas. Mas então você deve estar questionando o mundo, deve estar questionando a Kei Sensei, deve estar questionando eu aqui, Haru, você deve estar perguntando, caraca, por que a Arui não voltou, Haru? Eu ainda não estou querendo admitir que ela não voltou para o Nippon, que o meu chip não vai voltar. Então, eu sei, eu entendo seus sentimentos, meu caro amigo, mas o que acontece é que tem dois motivos claros para a Arui não ter voltado. O primeiro motivo é que a autora não quis e ela não quer voltar o chip tão cedo, ela vai voltar essa relação? Vai voltar, mas não no momento atual. O que mostra é que no momento atual vai ter Natsu e Hina, tá dando muito a entender isso, digamos que os capítulos mais recentes. Então o chip Natsu e Rui vai demorar para voltar, mas logo logo volta, então tenha paciência. Para todo caso, o outro motivo é que a Rui, digamos, ela quer continuar treinando, ela quer ganhar mais experiência, por conta que ela mesma falou que, tipo, ela quer voltar pro Nippon, digamos que é o lar dela, mas, tipo, ela quer voltar no estilo triunfante, com várias habilidades, muito experiente. Então, por ter, digamos que, sentido essa frustração de ter sido derrotada na competição, de não ter ganho e só ter ganhando o prêmio de honra, o que já é algo muito importante, mesmo assim ela decide ficar na América, porque ela vai melhorar suas habilidades para depois voltar para o Nippon. Que a Rui mesmo falou que, tipo, se ela quisesse, ela poderia voltar junto deles, por conta de que o pai dela vai precisar da ajuda dela no novo restaurante. Então, digamos que a Rui seria extremamente importante, digamos, para a volta para o Nippon. Mas no momento atual, ela não quer mesmo, ela quer continuar na América e quer desenvolver suas habilidades. O que é algo muito legal para a personagem, porque a gente viu os motivos deles, digamos, o porquê eles querem
cozinhar, digamos que o motivo da Rui é para trazer sorrisos, alegria às pessoas com a comida. Isso é algo muito legal, é tipo o motivo dela, a felicidade dela. Isso foi algo interessante por conta de que daí a gente vê que realmente ela quer desenvolver suas habilidades, então é um motivo justo ela ficar na América. Então eu gostei dessa decisão da Rui, pois acredito que ela vai melhorar mais ainda do que ela já é habilidosa. Mas para todo caso, tendo falado, digamos que do ponto de vista da Rui, do porquê ela gosta de cozinhar, vamos falar do ponto do Kadita. Qual é o planejamento dele para daqui 10, 20 anos? Ele pretende montar um restaurante, isso foi algo muito legal. A Rui, tipo, ela fica super animada, ela, tipo, dá a opinião dela sobre como deve ser o restaurante, e a gente viu que, tipo, o Kadita, ele nem sabe qual estilo de cozinha ele vai usar, se vai ser japonesa, se vai ser italiana, ele só fala que quer ser um restaurante que ele consiga dar conta própria, que, tipo, ele consiga fazer a maioria das coisas. E vemos que no momento a Rui fala como deve ser, que o restaurante deve ser colorido, deve ser as luminárias desse tipo, e daí ela fala, por que eu tô me metendo, o restaurante vai ser seu? E a gente viu que o Kadita fala que no restaurante dele, ele queria que a Rui estivesse junto, porque ele gosta dela. E daí a gente viu que tudo que aconteceu, que daí eu já falei o que a Rui respondeu pra ele. Mas foi legal ver a forma que o Kadita respondeu, porque ele respondeu durante a competição. Gostei de ver o Kadita mostrando os sentimentos dele para a Rui, por conta de que é importante isso para o personagem em questão, para que ele supere a Rui se for necessário. Então foi algo muito importante para ele, como ele mesmo falou com o amigo dele no avião, que ele teve uma grande experiência de vida, e isso foi algo muito interessante e algo muito importante. Afinal ali, ele e a Rui se tornaram mais amigos, mais rivais, e digamos que o amor, digamos, do Kadita aumentou pela Rui mais ainda. Mas para todo caso, foi algo muito legal essa parte, digamos que do mangá, esse arco que focou no Kadita e na Rui. Então foi um ótimo desfecho, meu querido e minha querida Kohai. Eu acredito que a KCC foi incrível nessa parte. Ela, digamos que manteve a obra inicial, digamos que é o triângulo amoroso entre Natsu, Rui, Natsu, Hina. Então eu gostei muito de ter visto isso, por conta que a gente viu, digamos que a Rui foi incrível. Ela, tipo, só gosta do Natsu e ela vai continuar assim. E o Natsu foi extremamente carinhoso com a Serizawa, então eu acredito que a forma como eles fizeram, eles agiram diante das situações, foi algo de se admirar. Então eu particularmente gostei da maneira como Natsu e Rui fizeram. É o melhor chip e eles... Não é à toa que eles não quiseram entrar em outro relacionamento. Então agora vamos falar de nossa querida waifu, vamos falar da Hina. Mas agora vamos falar da melhor waifu de Doméstico Nakanojo, Tachibana Hina, por conta que nossa querida waifu só nos dá orgulho, mas também nos preocupa, pelo fato de que vemos que a Hina, ela está apaixonada pelo Natsu. Isso é um fato inegável. Ela está apaixonada faz tempo, isso a gente já sabe. Mas o que preocupa é que ela se agarra muito no amor de Kyodai, de Nessan. E o que acontece é que ela não está nesse tipo de paixão pelo Natsu. Ela é aquela paixão pura mesmo. E o problema é que, digamos que se agarrando nesse amor de irmão, ela não vai ser rejeitada e, digamos que não vai ser julgada e não vai, digamos que, sofrer desilusões amorosas, pois assim ela só estará querendo ver a felicidade do Natsu. Mas a felicidade do Natsu pode trazer uma própria tristeza e dor para seu coração. Então, digamos que é algo importante. Eu acho que a Hina tem que meio que perceber, digamos, a sua paixão pelo Natsu. Eu acho que ela não pode mais enganar a si mesma. Como o próprio Kobayashi falou que isso é preocupante, ela tem que mostrar o verdadeiro sentimento dela. A gente viu que a Misaki percebeu isso, tanto que ela que falou com o Kobayashi que a Hina ainda gosta do Natsu. E vemos que a relação da Hina e do Natsu não é uma relação qualquer. Afinal, a Hina já foi sensei do Natsu, a Hina já foi a ex do Natsu, ou melhor, é a ex do Natsu, e eles são Kyodai. Eles são, digamos que, eles têm uma relação bem estruturada, bem completa. Então é complicado para a Hina, digamos que, ter seus sentimentos amorosos revelados para o Natsu novamente. Então vai ser um longo trabalho isso, mas provavelmente a gente vai ver nos próximos capítulos algo em torno disso. Mas para todo caso, vamos falar agora das cenas engraçadas que envolveu ela e o Natsu. A cena que os fãs de Hinatsu, ou Natsu Hina, shippam, porque foi uma cena muito legal. Devemos confessar que faltou um beijo, mas foi uma cena especial, por conta que era aniversário do Natsu. A gente viu que a Hina comprou um cake, daí eles foram comemorar juntos, e acontece que ela comprou uma gravata pra ele. Então acontece que a cena, tipo, não tinha nada pra ser engraçado, mas a gente viu que o Natsu, ele desaprendeu, ele não lembra como é que dá nó da gravata, e ele vai precisar, digamos que, de uma gravata para alguns eventos. E o que acontece é que vemos que a Hina daí dá um nó pra ele, porque ele pede e ela, tipo, faz o nó tudo certinho. E o que acontece é que a cena foi engraçada pelo fato de que a Hina não sabia como dar nó da gravata, e ela tinha pesquisado horas antes. Então isso foi muito engraçado por conta que, tipo, ela nem sabia, mas ela desconfiava de que isso poderia acontecer e ela decidiu, digamos que, pesquisar para aprender a fazer para ajudar o Natsu nessa ocasião. Então ela já tinha previsto o que poderia acontecer
acontecer. Então foi muito boa a cena, foi muito divertida. Além, digamos que daqui sem ser ter feito um traço entre os dois bem grudadinhos, bem juntinhos. Daí a gente viu que teve outras conversas, a gente viu que o Natsu falou que ele mudou muito o visual dele para impressionar uma sensei, fazendo referência a Hina. E daí acontece que quase rolou um beijo, porque os dois estavam naquele clima perfeito, só que daí o telefone tocou. Afinal, era aniversário do Natsu, e quem queria dar os parabéns era a Rui. Mas para todo caso, foi isso a cena, digamos que não teve nada demais, mas foi uma cena especial para quem shippa os dois e queria o beijo. Da Hina agindo como Neko, por conta que a gente viu que ela queria saber o que aconteceu com o Natsu, só que ela não sabia como perguntar. Então ela, digamos que ficou numa posição que não vamos usar alguns termos aqui, mas se você quiser dizer nos comentários qual foi a posição que a Hina usou, digamos que para tentar arrancar respostas do Natsu, você pode dizer nos comentários. Mas ela agiu como Neko. E daí acontece que o Natsu, tipo, tá falando essas experiências novas que ele ganhou, experiências nunca vistas. E a Hina achou que o Natsu tava, tipo, numa experiência de It com a Serizawa. E não, o Natsu, tipo, só tava falando das habilidades de atuação que ele adquiriu. Então foi muito engraçado a cena, porque a Hina achou que ele iria fazer essas habilidades com ela ali. Então não, ele só mostrou que ele estava atuando na frente dela. Foi muito boa essa cena. E devemos ressaltar o momento da Rui sendo boba, tipo, ela tava abraçando muito forte a Riniera após ela ter visto a foto, digamos que do Natsu, tipo, com uma fantasia de vilão, porque ela tá morrendo de saudade. Só que ela não pode falar isso pro Natsu, né, porque ela tem que se manter um pouco forte, um pouco firme, por conta que, como ela mesma falou, se ele está dando duro, eu também posso me esforçar. E digamos que isso tem muito relação, digamos, ao término deles. Afinal, digamos que o Natsu pode não saber, mas é para o próprio bem dele que a Rui está fazendo isso. Então foi muito interessante ver que ela continua apaixonada por ele, que ela logo quando voltar para o Nippon, provavelmente ela vai, digamos que, se agarrar nele de volta. Vamos ver como é que vai ser, mas só o tempo dirá. Para todo caso, a gente sabe que ela ainda tá apaixonada, isso já foi evidente, já falei no vídeo, e isso tem referência ao término por conta do que? A gente sabe que, digamos, eles estão, digamos, em países diferentes. A gente sabe que a Rui teve vários motivos que já foi apresentado no mangá para ter terminado. Eu acredito que eu já ressaltei em outros vídeos, por isso que eu nem vou comentar muito nesse, para não ficar repetitivo, mas a gente sabe que, digamos, se estão em países diferentes, seria difícil. O Natsu estava em uma série de problemas. A gente viu a falta de confiança que estava no relacionamento entre o Natsu e a Rui, então esse também foi um fator muito grande para que a Rui, digamos, desse um tempo para o Natsu, para que ele consiga seguir em frente, para que ele continue concentrado nos seus projetos, nos seus trabalhos. Então, digamos que isso foi para o próprio bem do Natsu que a Rui fez. Não é à toa que ela ainda morre de saudades, mas ela não demonstra isso para ele, pelo menos no momento atual, enquanto ela estiver na América. Mas, para todo caso, tendo falado dessa caso, meu querido e minha querida Kohai, era isso que eu queria falar com vocês sobre os capítulos mais recentes lançados de Doméstico Nakanojo, o capítulo de número 236, 37, 38, capítulo de número 239 e de número 240. No momento atual, era sobre esses que eu queria conversar com vocês, o que eu achei, o que eu mais gostei. Então, para todo caso, foram capítulos interessantes. A gente viu muito Rui e Kadita, a gente viu o desfecho entre Natsu e Serizawa, além de ter várias cenas envolvendo a Hina, que foi muito interessante, ela em torno do Natsu, e ela sente no momento atual. Então foi muito importante ter mostrado isso, porque eu acredito que ao longo dos capítulos vai mostrar muito o sentimento dela, e daí a gente conversa sobre isso melhor. Mas para todo caso, meu querido e minha querida Kohai, me diga aí o que você achou dos capítulos, o que você tá gostando de Doméstico Nakanojo, o que você achou, digamos que, do desfecho envolvendo a Rui e o Kadita. Quero saber sua opinião. E muitos me perguntam qual é o aplicativo de mangá que eu uso. Então, meu querido e minha querida Kohai, existem vários aplicativos de mangá. É só você pesquisar, digamos que na sua loja de aplicativos, dependendo do sistema operacional que você usa em seu smartphone. Mas para todo caso, um aplicativo que eu uso para ler Doméstico Nakanojo, eu estou colocando agora na tela durante 5 segundos. Então, já tendo mostrado aí qual é esse aplicativo, é um aplicativo que eu acredito que você vai achar, é um aplicativo que eu uso. Eu acho que é um aplicativo bom para quem gosta da obra e, tipo, não sabe por onde ler. Então tá aí minha recomendação para você ver por ali. Lembrando que não estou sendo pago, eu poderia estar sendo pago? Poderia, me paga aí aplicativo, você vai ajudar bastante. Mas para todo caso, procure vários aplicativos, essa é minha dica, não fique só em um. Eu acredito que se você achar vários, isso ajuda bastante, tipo, vai que tal aplicativo que você lia parou de publicar e o outro aplicativo voltou a publicar. Tipo, é um exemplo que eu dou para você. Então me diga também quais são os aplicativos de mangá que você usa. Não precisa ser traduzido em português, lembrando que, tipo, a maioria das obras nem são publicadas em português, a maioria é em inglês. Então você pode me dizer aí qual é o site, qual é o aplicativo que você usa, pode ser nos comentários e pode dizer qual é a língua, se é em Nihongo, se é em inglês, me diga aí. Mas para todo caso, já tendo falado qual é o aplicativo que eu uso, ou tendo mostrado na tela, se sua pergunta é Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Doméstico Nakanojo? Então, meu querido e minha querida Kohai, próximo episódio
episódio, a gente vai ver, digamos que aquele fanservice delicioso, é aquele fanservice que a gente que shippa a Hina e Natsu tá esperando faz tempo, por conta que a gente viu que a Hina meio que ela ganhou meio que um convite, ela tipo pode ir para um jantar bem chique, um jantar que é muito na época de verão, e acontece que é um jantar que é muito focado em casais, o local onde ela vai. Então o que acontece é que ela já fica vermelha. Caraca, quem que eu vou convidar? Quem será, né, Hina? Ela provavelmente já tá pensando na maneira que ela vai convidar o Natsu. Então, a gente vai ter que esperar o próximo capítulo para assistir, ou melhor dizendo, para ler. Mas para todo caso, o dia que eu estou publicando o vídeo do Doméstico Nakadojo foi o dia provavelmente que está sendo lançado o capítulo de número 241. Mas para todo caso, tendo lido, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Doméstico Nakadojo. Mata, né?